com um campo bom, com a expectativa que fosse uma escalação repetida, com a presença da torcida, com um adversário que realmente iria impor ao Ceará um desafio. Eu comentei, inclusive, ontem, numa live que eu participei de um canal de Alagoas, do CSA, que eu imaginava que ia ser o maior desafio do Ceará na temporada, porque o time do CSA vinha muito ajustado, assim, o Moza ajustou muito bem o time do CSA, e era um time que tinha um perfil de futebol muito difícil, que normalmente o Ceará se complica com esse tipo de futebol. O CSA, eu esperava que viesse, e ele veio, um time muito compactado atrás, mas com a saída de bola em velocidade, assim, em poucos toques, o CSA conseguia fazer a transição. Não era aquele time que fazia a transição com alguém carregando a bola ou com as invertidas longas, não. Eram toques verticais, pouquíssimos, e ele chegava na área do Ceará muito rapidamente. E atrás, devido a essa compactação, o desacerto natural de um começo de temporada do Ceará ficava mais evidente, porque as peças tinham menos espaço para trabalhar. Então, assim, você dava 1, 2, 3, no terceiro toque, você tinha sempre menos espaço. Então, no começo do jogo, você viu o Lima errando muito, o Vina errando muito, o Mendonça errando muito no começo do jogo, que era uma das peças, como o Minhoca citou, e que a gente está cansado aqui já de elogiar na temporada, que é a peça mais importante do Ceará. Mas eles tiveram toda essa dificuldade. No comecinho do jogo, o Kleber teve algumas oportunidades ali de cabeça. É uma coisa que eu comentei na semana no Twitter, que eu fico impressionado. Assim, o Kleber, ele não pula para cabecear uma bola. Ele teve uma oportunidade que até o Mendonça pediu pênalti no começo do jogo, que a bola estava dentro da pequena área. O Mendonça, ele ficou da altura do Kleber. Ele deu um salto e ficou na altura. O Kleber ele não pula, ele não disputa a bola de cabeça. Inclusive, o gol que ele fez contra o São Raimundo foi parado, foi com os 2 pés no chão. E é uma dificuldade, inclusive, é a justificativa que eu acredito para a escalação do Kleber hoje. No jogo passado, o Thiago Nunes escalou porque justificou a escalação do Kleber pelo fato de ser um gramado pesado e um jogo que a imposição física ia fazer diferença, e por isso ele escalou o Kleber. Mas hoje eu já acho que foi uma questão de dar moral ao jogador, de dar uma resposta. O Kleber vinha muito mal, entrou, fez o primeiro tempo abaixo, no segundo tempo melhorou, chegou a fazer o gol. Então vamos escalar ele na frente da torcida, vamos dar uma oportunidade, ver se a gente consegue recuperar o jogador. E ele não fez uma má partida, o Kleber, mas chegou a perder um gol, esse gol que o Minhoca citou, que ele perdeu um gol dentro da pequena área, um gol típico que o torcedor do Ceará já viu tantas vezes o Kleber perder. Bola para centroavante, né? Aquela bola para o centroavante chegar chapando e fazer o gol. Assim, não tem dificuldade. É claro, o zagueiro tirou um pouco da atenção, estava muito próximo, mas ele não chegou a tocar na bola, o zagueiro. Era só confiar que o rumo da bola não ia mudar. Se o trajeto da bola tivesse mudado pelo zagueiro ou por um kick no chão, estaria justificado. Mas ele não esperou, ele realmente errou. Mas nem de longe o Kleber foi uma peça negativa nesse primeiro tempo, porque, como eu disse, a linha muito compactada deu trabalho a todo o ataque do Ceará. Assim, o CSA cedeu pouquíssimo espaço, chegou algumas vezes. O Thiago Nunes optou novamente por usar o Lucas Ribeiro, né, um zagueiro improvisado de volante ali, na posição do Richard, o que também dificulta essa saída de bola. Então, assim, é uma limitação que o Ceará teve devido às várias lesões. Assim, não tem como você imaginar que um zagueiro muito criticado, muito abaixo, sendo improvisado de volante, ele não vai prejudicar a formação de um time que já é pensada para ter uma peça ali como o Richard, que extrema qualidade na saída de bola e na marcação. O Lucas Ribeiro nem tem uma coisa nem outra. Ele nem tão marca tão bem contra o Richard e nem ele distribui tanto o jogo quanto o Richard. Então, assim, é um ponto favorável porque o torcedor imagina que será a temporada, porque não tendo o Richard, teríamos o Sobral ali. Então, assim, a gente está com uma peça super improvisada e a gente imagina, assim, que essa ideia de jogo do Thiago Nunes com as peças corretas é algo que tende a dar certo, como deu. Foi um primeiro tempo onde o Ceará precisou controlar o jogo. Ele tentou, se impôs. O Ceará, essa temporada vem começando todos os jogos com muita intensidade. Mas em nenhum jogo foi com tanta intensidade como hoje. Assim.
Foi um jogo frenético, assim, foi 4, 5 minutos assim de Ceará e CSA, um lado outro, e o Ceará com muita força, muita imposição física. E curiosamente, eu já apontava o Vitor Luiz como um dos melhores jogadores do primeiro tempo, mas pelo aspecto defensivo. O Vitor Luiz tinha hora que ele estava mais perto da área, tinha hora que ele estava tirando bola aberta. Ele defensivamente estava fazendo um jogo muito acima da média. Muito acima da média. Eu já estava destacando o Vitor Luiz como uma das peças principais do primeiro tempo pelo jogo defensivo que ele vinha fazendo. Então, assim, o primeiro tempo foi um tempo onde o Ceará precisou controlar. O Ceará precisou controlar o jogo e foi o que fez. Vocês estão ouvindo a chuva aí? Tá vazando no telefone? Acho que tá um pouquinho, mas... é natural, natural. Aqui tá... Aqui então, tá, assim, eu fechei a janela que começou a chover, mas abri agora que parou. O negócio tá pegando aqui também no Recife. Pesado. Aqui é raro, mas às vezes acontece. Então, assim, o primeiro tempo do Ceará foi um primeiro tempo pelo aspecto, de certa forma, semelhante ao jogo contra o São Raimundo, porque era um jogo onde o mental do Ceará ia funcionar. Precisava funcionar. Então, o time tanto manteve a intensidade, como o time jogou dentro do que o Thiago Nunes estava projetando para esse time na temporada, e mesmo com os desfalques, conseguiu apresentar um bom futebol, controlou o jogo, permitiu, com essas infiltrações do CSA, em alguns momentos levou alguns perigos, mas o time conseguiu se impor no primeiro tempo, e, como eu disse, eu destacava o viés defensivo do Vitor Luiz, e, curiosamente, ele faz um gol de fora da área. O Vitor Luiz chega a 3 gols na temporada, um belíssimo chute, quica um pouco antes do goleiro. Eu acho que não foi tanto pelo kick da bola que o goleiro se atrapalhou. Eu acho que ele se atrapalhou pela proximidade da bola na trave. Deu a impressão que ele não se jogou naquela... Deu a impressão que é como se ele acreditasse que a bola não iria para o gol. Porque eu acho que até se ele tenta fazer o movimento, talvez ele pudesse ter tocado. Eu acho que seria gol. E eu acho que ele se chocaria com a trave. Acho que ele imaginou assim, eu bate na trave, se eu for eu me choco. E nesse meio segundo de indecisão a bola entrou. Mais um gol do Vitor Luiz. Uma peça, como eu disse, tão importante defensivamente nesse primeiro tempo. Mas resolveu ali a bola para o Ceará no primeiro tempo. E com o gol, eu vi o Ceará mais tranquilo. Porque naquele momento o CSA precisou sair mais para o jogo. Então, assim, sem aquela compactação que o CSA vinha tendo, o Ceará teve espaço para jogar. Então, o CSA deu espaço, precisou avançar um pouco mais a linha, e foi aí que o Ceará fez um jogo muito melhor no segundo tempo, muito melhor. Ao contrário do que vinha acontecendo nos outros jogos, onde fazia um primeiro tempo de muita intensidade e um segundo tempo abaixo, o Ceará fez o contrário. Dessa vez o Ceará jogou muito melhor no segundo tempo. E no segundo tempo o CSA precisou sair para o jogo, então essa compactação ela foi desfeita. Um time muito arrumado, o CSA. Então o Ceará teve muito mais espaço no segundo tempo. O Nino apareceu como uma peça fundamental. Teve muito espaço pela direita, o Nino. Opa, a chuva derrubou aí. Tá demais, viu? Teve muito espaço pela direita, o Nino, nesse segundo tempo. Foi uma peça importante. Errando nos cruzamentos, não sendo tão preciso nos cruzamentos, mas conseguiu criar oportunidades para o jogo. O Vina, no segundo tempo, melhorou. O Mendonça cresceu no jogo também no segundo tempo. Voltou a ser o Mendonça dos outros jogos. Então fez aquela inversão do papel. O Kleber manteve uma atuação regular. Agora sim, voltando a repetir, assim, são duas coisas certas em toda a análise de pós-jogo do Ceará e que mais uma vez aconteceu. Elogio ao Mendonça e a crítica ao Lucas Ribeiro. É uma insistência do Thiago Nunes. Eu acho que é uma das poucas rusgas que a torcida tem com ele. Essa insistência pelo Lucas Ribeiro. Porque é um zagueiro que não se justifica tecnicamente nem como zagueiro, muito menos para ser improvisado como volante. Não tem uma saída de bola que justifique, apesar dos desfalques, assim, é algo que vem incomodando a torcida e que todo jogo vem sendo motivo de chateação para a torcida. Eu espero assim que a gente possa ter a volta do Sobral, que ainda está lesionado, o Richard está perto de voltar, mas que ele não insista nessa modificação, nessa assistência pelo Lucas Ribeiro. Apesar que de certa forma está dando alguma segurança, mas acho que não agrega muito em qualidade para o time, porque não justifica nem em termos de marcação, nem em termos de saída do jogo.
Então a gente viu essa melhora no segundo tempo, com o Vina tendo várias oportunidades. No segundo tempo, a entrada do Zé Roberto. Uma entrada do Zé Roberto muito semelhante à que ele teve contra o São Raimundo. Achando bons espaços, com passes, mas em termos de conclusão também pecando. Assim como no jogo do São Raimundo, não teve chance para fazer o gol e não fez. Problema de finalização do Ceará. O Ceará teve bolas com o Marlon, teve bolas com diversos jogadores, teve bola com o Nino. O Nino teve muita oportunidade de chutar, de chegar na área e perdeu. O problema de finalização do Ceará mais uma vez, é algo que a gente fala também novamente. E numa bola que o Nino enfiou pro Vina pela direita, o Vina infiltrou na área, e aquela finalização que ele geralmente costuma fazer ali na saída do goleiro, e resolveu a partida. Depois daí foi muito volume de jogo do Ceará. A questão mental mesmo do Ceará se mostrou positiva hoje. A torcida comprou a briga já no primeiro gol, assim, a torcida gritou muito, apoiou, quando viu o time pressionando, a intensidade que o time estava imprimindo. Desde o primeiro tempo, foi algo que a torcida sentiu. Foi um jogo que teve uma atmosfera diferente, pela questão extracampo emocional mesmo, porque o Ceará hoje teve o falecimento de um dos grandes ex-presidentes do clube, o doutor Eulino Oliveira, foi presidente do Tetra de 78, é um Tetra histórico aqui do Ceará, e foi presidente do Conselho Deliberativo durante 10 anos, é um presidente, aqueles presidentes históricos mesmo do clube, assim, que todo torcedor tem aquela memória do Dr. Eulino, ele tem uma frase célebre que é muito usada pelo time até hoje, que é o Ceará Unido é imbatível. Teve homenagem antes do jogo, o Luiz Otávio jogou com a camisa com o nome do Dr. Eulino, os filhos dele estavam lá. Então, assim, teve esse componente. Acho que a torcida hoje queria um Ceará desse jeito, assim, jogando para cima, a torcida cantando. E a torcida sentiu, assim, quando o time começou a jogar para cima, o time pressionando, os jogadores estavam exageradamente querendo o jogo, assim, no começo do jogo. Assim, era muita briga, era muita força, era muita correria. Então, assim, os primeiros 10 minutos foram muito intensos. Então, eu acho que, desse ponto de vista, eu acho que a gente viu um Ceará diferente. Como o Thiago disse, a gente viu uma evolução mais sólida do Ceará. Eu acho que foi o primeiro jogo que a gente viu o Ceará não só resolvendo, como depois que resolveu, se impôs, controlou o jogo e se manteve jogando futebol, sem loucura, sem se perder no jogo, sem ficar nervoso, sem rifar a bola, sem errar muito passe. Eu acho que hoje a gente teve um Ceará controlado, acho que a gente teve um Ceará que hoje cresceu. E eu acho que isso dá força para a sequência do trabalho do Thiago Nunes, assim, mesmo com esses desfalques aí que a gente está experimentando.